que vocês estão achando do cenário atual da Fórmula 1, assim, no sentido de novas promessas, no sentido de novas tecnologias? O que dá para o fã prestar atenção? Uma dica para uns fãs de Fórmula 1 e tal, o que eles deviam estar prestando atenção? Qual piloto que tá aí, essas paradas assim? O que vocês estão achando da temporada? Quer dizer, a temporada acabou de começar, né? E começou com uma equipe bem na frente da outra, né? Esse ponto, sem dúvida, tem diferente, mas Mas regras mudaram para essa temporada agora? Não, são as mesmas do ano passado. Mesmo do ano passado. Mudaram alguns detalhes, o carro tem que ser mais alto, porque pulava muito, mas é coisa pequena. Na verdade, a Fórmula 1 sempre foi parecido. Sempre foi... O nível de pilotos que tem na Fórmula 1 é muito alto. Muito alto. E, na verdade, também, tudo que vem acontecendo, né? Esse crescimento da Fórmula 1 vem sendo muito positivo para a Fórmula 1. Porque, hoje em dia, tem um piloto ou dois na Fórmula 1. Que tá lá porque... O pai era bilionário, ele tá lá por causa do dinheiro do pai. O pai comprou até uma equipe, que na verdade a equipe dele tá muito bem esse ano, que é a Aston Martin. Comprou duas, né, na verdade, né? A primeira não funcionou e foi lá e comprou outra. Falou, pai, essa aqui eu não quero. Então ele tá lá. Agora, por a Fórmula 1 ter crescido muito, as equipes hoje melhoraram financeiramente. Então as equipes vão atrás de um piloto que tá lá pelo talento. O Tony chegou lá pelo talento dele, o Rubinho chegou lá pelo talento dele, eu cheguei lá pelo meu talento. Né? E a Fórmula 1 entrou numa situação onde tinha 2, 3, 4 pilotos que estavam lá porque tava pagando. Então a Fórmula 1 hoje em dia, logicamente sempre foi, né, os melhores pilotos, que tiveram a chance também, né? Tem muito piloto que deveriam estar na Fórmula 1 tiveram a chance de estar lá também, né? Então a Fórmula 1 vem numa situação onde tem muito cara bom, tem um nível muito alto e tem... pilotos excepcionais, né, Rubens? Não, tem mesmo. E hoje já não é... Então, nesse sentido, é o melhor momento da Fórmula 1? Em termos de proporcionar o que a gente quer ver, porque assim, o que a gente quer ver? O cara que ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2, tem que estar na Fórmula 1. Então, aí cria-se uma situação que até houve briga, tanto da McLaren com a Alpine, que o Oscar Piastri era de uma equipe, que era para outra, brigaram antes de colocar o cara dentro do Fórmula 1. Por quê? Porque sabe-se que o talento dele é isso que a gente quer ver. Então, quando você vê como é que chama o cara da Williams lá que saiu? O Russell. Não. O que... Tá bem, os caras entendem de Fórmula 1 pra caralho. Você viu só? Não sabe nem o nome dos caras. Só um segundo aí, Otávio. Só um segundo aí, amigão. Latifi, beleza. Alô, pessoal! Vem cá, como foi a tua primeira vez transando, hein? Como é que foi? Nossa senhora! Fala aí, Tony, que você que vai dançar, amigão. Tem muito o que esconder. Mas continua aí. A gente não perguntou isso, é brincadeira. Até porque é feio. O Latifi, ele era uma situação de que ele não teve resultados em outras categorias. Então, quando o cara chega, ele faz até a Fórmula 1 ficar numa situação onde ele acaba ocupando o espaço de algumas outras pessoas. Aí você vai falar, então tá, Rubens, só vai chegar... os esportes todos são assim? Não, porque chega gente por talento, chega gente por conseguir repetir muitos movimentos. Tem gente que com muito treino chega e o cara fica bom, entendeu? Então tem cara que vai bem numa pista que não vai na outra, tem uma série de coisas. Mas o melhor momento da Fórmula 1 é agora para um fã que acompanha o esporte inteiro. Então a Band está dando a chance da gente ver Fórmula 3, Fórmula 2, o cara acompanha, tudo bem, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem uma série de coisas que os horários são meio diferentes, porque as categorias que correm com Fórmula 1, elas não têm direito. Assim, você tem um treino de meia hora, depois você vai para a corrida e você fique feliz que você está acompanhando a Fórmula 1. Sempre foi assim. Para todos nós, nas categorias de base, sempre foi assim. Mas é muito legal ver que o Brasil está acompanhando, que está dando chance, que a gente tem nomes crescendo, entendeu? A expectativa de ver o Drogovic andar na Fórmula 1 foi sensacional e depois deu aquela baixada porque infelizmente ele não correu. Eu achava que ele ia correr mesmo. Eu também. Assim, achava que ele ia... Não, eu ouvi falar nesse nome muitas vezes. Acho que ele mesmo achou que ia, tá? Porque assim, parecia que o pulso
do Stroll tava com problema, né? Não, ele tava mesmo, né? O cara operou os dois pulsos. Não, então eu não sei como ele andou. Com um médico que opera os caras da MotoGP. Esse cara é um fenômeno, cara. É um fenômeno. Cara, o que aconteceu com o Stroll foi um negócio absurdo. Não, e na verdade, só complementando, desculpa, apesar de não ser na Fórmula 1. Posso falar? Pode. O automobilismo, isso que o Rubens está falando, é um dos esportes mais ingratos nesse sentido, Igor, porque você não vê no futebol, no basquete, um cara que tem dinheiro comprou o lugar dele de titular no time. Não existe isso, né? E isso, às vezes, infelizmente, acontece no automobilismo. Graças a Deus, o que o Rubens e o Felipe estão falando é que está acontecendo menos hoje na Fórmula 1, porque a categoria hoje, financeiramente, tem... Né? Porque uma equipe também tem que sobreviver. Dessa fonte de renda. Exatamente. Né? Agora, você pega o Stroll, por exemplo, que o pai comprou a Williams primeiro, depois foi lá e comprou a Aston Martin e tal. Então ele já chegou na Fórmula 1 com esse título aí, porque realmente ele não ganhou muitas coisas nas categorias de base até chegar lá. Mas aí você pega um moleque desse, que quebrou os 2 pulsos, e senta para guiar um Fórmula 1, que ninguém tem ideia o quanto é difícil, com os 2 pulsos quebrados e fazer o que ele fez, eu acho que ele tem uma certa qualidade. Não quer dizer que ele é o melhor da Fórmula 1, ou que ele vai ser... Tudo bem, ele chegou por outros meios, mas eu achei que foi impressionante o que ele fez, na minha opinião. Foi impressionante, foi bem, marcou, logicamente tem um bom carro, mas marcou ponto. Mas se fosse Fórmula 2, por exemplo, que não tem a volante hidráulico, ele não faria. Ou um Indy W. Aí eu não estou falando para você que é fácil, porque a força G no Fórmula 1 é muito difícil. Então, quem fala que fisicamente o cara para guiar um Fórmula 1, ele tem que ser triatleta. Ele tem que ter... Tem que ser o quê? Um triatleta. Não, deu um motorzinho lá. Traz um paninho ali para ele. E aí, se ele... Porque assim, a condição cardiovascular, ela tem que estar muito bem em dia. É mesmo? Aquele que só o vrum, ou... que você viu, não é uma... É uma... Você... Com um carro normal, vamos supor, você... Qual que era o teu carro mesmo? Como é que era? Eu tenho um Fusion. Um Fusion. O teu Fusion na pista de Interlagos ia chegar 130 por hora no final da reta, assim, forte. Eu acho que vai mais. 130, cara. Eu tenho uma Mercedes SLK. 130? O cara faz um programa de carro, 200 testa todos os carros. O cara testa todos os carros. Não é um no mille, velho. 130? No final da reta, Interlagos? Que ia chegar ali? Quanto é que tu fez naquele Etiozinho que tu me botou dentro lá? Que a gente foi junto lá? A gente deu 160. Cara, eu fiquei impressionado que esse arrombado tirou de um Etios. Então, tá ligado, mas eu te falei isso, né? Mas é com ele ia dar 130, comigo o Felipe já dá 160. Então vamos refazer o negócio. Dá pra cortar? 130 no Velocitar naquela pista chegaria... Sim. Isso. Sim. Interlagos a gente vai falar que vai chegar quanto, Fuso? 160 no final 160, da reta. Tá bom. 160. Você vai frear mais ou menos a 150 metros da curva, porque essa é a qualidade de aderência que você vai ter. Com o Fórmula 1, você chega a 330 e freia no 50. Então, a força G que tem dentro, assim, no teu corpo e o que mexe com o teu pescoço, que mexe... Desaceleração, né? A condição de coração que sobe e desce, entendeu? Isso é, assim... Igor, acho que não dá para calcular. Então, por isso que eu falei, o problema sempre é o desconhecido. Então, o nego fala assim, aconteceu lá na Áustria, você não sei o quê. O cara não conhece. Ele quer opinar de algo que o cara não conhece. Então, quando o cara... O Ben tá falando da força G, o cara tem 4G na freada. 4G quer dizer 4 vezes o peso do corpo na freada. Você imagina numa curva de